Meu querido, Olá, olá, boa noite. boa noite, Tô boa até noite, surpreso. salve Maria, Salve Maria, tô até tudo surpreso. certo? Tem uma galera já aí, graças a Deus, já esperando para a gente começar essa live de hoje, né? Tô conversando com o Estamos Paulo, aí ele no tá. aguardo, vamos esperar. Vamos esperar só um pouquinho, mas a gente já pode iniciar com a oração, né? Pedir a intercessão de Nossa Senhora, a de Dom Expedito Lopes, né? Que é nosso É, padroeiro aqui da nossa confraria, para que essa live ocorra tudo bem e a gente não cometa nenhuma injustiça, né? Que o Espírito Santo pois é, esteja presente aqui conosco. Vamos lá? Em pois nome é, do Pai, e também fica pedir, à vontade, e fica à também vontade. pedir, pedir em sufrágio, né, pelas almas das pessoas falecidas. Amém. É, Vamos lá? Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. de Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santificado, nome. Venha a venha a nós, nós o vosso reino. Seja feita a vossa seja vontade, feita a vossa vontade, assim na assim na terra terra como no como céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as perdoar, nossas ofensas, assim como nós assim como perdoamos a quem nos perdoamos tem a ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beleza? Vamos lá? A gente já pode começar. Eu estava explicando aqui, Paulo, que a gente tem. É o início da confraria, é o início de uma família e é o início da página da confraria. Então, tem poucas pessoas ainda. É provável que essa live dê assim, uma audiência básica, né? Vamos começar com essa história de live, a gente nem está acostumado com isso. Mas a gente espera que vocês que estão assistindo e até mesmo não ao vivo, mas depois também, que possa compartilhar a live, possa apresentar a confraria para os seus familiares e amigos, até porque a nossa intenção aqui é das melhores, né? Paulo vai explicar aqui um pouquinho o porquê da gente estar aqui e a gente pode falar, Paulo. Eu vou te mandar aqui algumas coisas que eu escrevi aqui para a gente ir alinhando, mas fica à vontade. Inclusive, é melhor que a gente se apresente antes de mais nada, né? Pode começar por É. você. Meu nome é Paulo, né, tenho 29 anos, sou daqui da cidade de Garanhuns e também sou membro, né, da confraria do Expedito Lopes. E nós estamos juntos aqui para tentar ter um maior estudo, né, atuar tanto na defesa da fé como no desenvolvimento intelectual e oração, né, o nosso tripé. E estamos aí há mais ou menos um mês, um pouco menos de um mês de atividades. Nossas reuniões são quinzenais, né, e nós fazemos Por parte enquanto. desse grupo e, por enquanto, quinzenais. Futuramente, né, serão semanais, se Deus quiser. E estamos aí, né, começando nossas atividades e hoje participando dessa live para poder a gente discutir sobre essa questão, né, dos decretos que saíram ontem, do fechamento das igrejas, né, mais uma vez. Agora eu passo a palavra aí para o meu amigo. Meu nome é Rafael, né? Rafael Gomes. A gente, na verdade, nós todos fundamos a confraria, né? Porque os que estão são os que estão participando desde a primeira, aliás, teve poucas reuniões ainda. Né? Inclusive, se alguém que estiver assistindo essa live quiser participar, você vai falar conosco, né? Comigo ou com o Paulo, né? No Instagram da confraria. Beleza, que a gente não é uma turminha fechada, não. A gente está aqui para ajudar e ser ajudado. Né? Então, Para acolher todo mundo acolher também. Vamos todos. fazer parte do grupo. Justamente.
A gente já tem algumas ações, por mais que a gente começou há pouco tempo, né? Já temos algumas pouquíssimas ações, mas de grande importância. E a gente, inclusive, tem uma parceria com o Instituto Provida, né? A Defesa da Vida, que é do Paulo e da Débora, né? Débora Macedo, e que também já tem algum tempo, já há muito tempo, inclusive, né? Inclusive, procura lá, Defesa da Vida, né? @Defesa da Vida Gus. Mas então, hoje, né, a nossa ação aqui, ela tem um direcionamento, ela tem um propósito maior, né, que o assunto, inclusive é o título da live, né? Igrejas fechadas novamente. Né? Então, isso nos dói, de maneira que a gente não conseguiu não fazer essa live. Né? A gente nem iria começar assim. Provavelmente iria ser uma live de apresentação da confraria e tudo mais, mas é um motivo que nos levou a fazer essa live urgente, né, especial. Mas para tentar, né, colocar os pingos nos is, né, de maneira que a gente, para deixar claro, né, a gente não é nenhum negacionista, nem nada do tipo, né? A gente está aqui apenas para colocar a verdade dos fatos, né? O que é que está acontecendo? Vamos esclarecer a situação, né? Justamente. E desde quando está acontecendo, né? Nós sabemos que o Covid ele é uma realidade, né? Diariamente nós vemos pessoas sendo vitimadas por ele. Justamente. Então nós não estamos aqui no papel de negar que exista o Covid ou de qualquer outro tipo de situação, mas apenas de ter certas... pensar, refletir em relação à situação da igreja, né? E como ela vem sendo a vilã da situação, né? Justamente, né? A gente não vai aqui... inclusive, eu perdi já amigos, né? Minha esposa já perdeu familiares. E o papel da gente nessa live, em nenhum momento ser essa pessoa, inclusive essa pessoa chata, né, que nega a realidade. Não, a gente está aqui para falar da importância das Santas Missas, da importância da atividade religiosa, né? E a gente vai colocar aqui os pontos e esclarecer algumas dúvidas e umas coisas que ficaram um pouco incerto quanto a decretos e leis. E desde quando isso vem acontecendo, e deixar tudo certinho, alinhado nessa live para vocês, tá certo? Paulo, a gente poderia começar falando sobre a importância do santo sacrifício de Cristo, e aí depois aí você vai tomando aquela pauta que a gente criou, tá certo? Okay. Estabelecer o que é e o que não é, e o motivo da gente estar aqui, que é maior do que nós. Meu amigo Rafael, eu acho que esse assunto específico é melhor a gente deixar mais para frente. Deixa para lá então, deixa para mais para frente. Como chegar nele. Então pronto, vamos lá, começa aí. Não, assim, só pontuando algumas situações, né, importantes, que se a gente lembrar, no início do ano passado, quando começou de fato, né, a pandemia, o STF ele deu autonomia aos governadores e prefeitos. Isso, justamente. Então, que não é, diga-se de passagem, não é nada absurdo, né? Porque é importante que os governos executivos, né, seja do estado, seja do município, atuem em relação a isso. Mas a gente também tem que lembrar que houve, também no ano passado, uma votação que aprovou o estado de calamidade pública, né? Isso, logo no início. Que levou a vários descasos, desmandos, né, de pessoas, nossos representantes aí chafurdando no dinheiro público, né, já que o poder fiscal foi mais relaxado, né, a gente via que eu tenho que controlar esse né aí, que às vezes eu fico... Mas, enfim, com o relaxamento fiscal, houve todo esse tipo de descaso com dinheiro público. Nós estamos padecendo até hoje, diga-se de passagem. Isso.
E também, em 2020, o governo federal ele fez um decreto que, que ele é o decreto número, deixa eu olhar aqui na minha colinha, 10.292, que foi o decreto que colocou as atividades religiosas como essenciais. Essenciais, logo no início. Desde que obedecidas às regras do Ministério da Saúde. Isso. E então foi logo no início de 2020. Porém, nós vimos, né, que essa situação ela foi postergada por vários governos estaduais que não incluíram a atividade religiosa, e chegamos aqui no ano de 2021, né, que teve esse projeto de lei, foi apresentado por um pastor, salvo engano. Isso. A bancada pela bancada evangélica, que, diga-se de passagem também, né, se não fosse a bancada evangélica, onde estavam os representantes católicos, né? E teve essa lei, esse projeto de lei, ele foi aprovado pela grande maioria, foram 46 de 48 votos na LEP, se eu não me engano, só teve 2 votos contra, que foi do PSOL e PCdoB, que é coisa que a gente já espera, né, que aconteça. Uhum. E normal. E essa lei, ela inclui as atividades religiosas, e ela foi aprovada e foi publicada pelo nosso governador. É a lei número 17.260, de 10 de maio de 2021, ou seja, de ontem praticamente, né? Isso. Ela define atividades religiosas como essenciais durante a vigência de situação de calamidade pública. Só que Aí, no artigo 3º, tem a realização das atividades religiosas deverão respeitar as orientações expedidas pelos órgãos competentes do Poder Executivo em suas respectivas áreas de atuação. Ou seja, as atividades religiosas deverão obedecer às regras do Poder Executivo. E aí já vemos uma situação em que o Estado se coloca acima da igreja, né? E só que tem a questão do parágrafo único dessa lei, porque ela coloca: em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, o Poder Executivo poderá determinar, por meio de decreto, restrições à realização presencial das atividades religiosas. A própria lei, ela já dá a brecha de atuação dela, né? Na cara dura. Porque é como... não é que esse decreto seja ilegal porque ele declarou que as igrejas eram atividade essencial e agora não é mais, que está fechado. Não. Tá dentro da lei que eles colocaram. Está embasado, né? Está embasado, porque ele coloca assim, que por meio do decreto, com causas devidamente fundamentadas, causas excepcionais, o governo pode ir lá e impedir as atividades públicas, né, religiosas, com o público, com a presença do público. Então, assim, para mim ficou parecendo que foi só uma lei aprovada ali para dar satisfação às pressões das igrejas, à população, e, ao mesmo tempo, tem o aval para poder ele usar do poder dele para... Eles fizeram o seguinte, então, para a galera entender, resumindo, eles nos deram uma alegria disfarçada. Eles, não, vamos lá, vamos fechar, vamos dar o que eles querem, né? Atividade essencial, é o que eles querem, o nome é essencial, pá. Só que a gente coloca esse pulo do gato aqui, como tu tinha falado, e ninguém vai perceber, a gente fecha quando a gente quer. É isso, meu amigo. Não demorou nem um mês, né? Não demorou nem um mês para poder concretizar, de fato. Claro, nós sabemos que realmente os números aqui no Agreste, que no caso o decreto é para nossa macro-região, né, que corresponde à 4ª e 5ª GERES, com sede em Caruaru e Garanhuns.
e região, no caso, né, cobre toda essa região do Agreste, e não demorou para aparecer. E nós sabemos que no estado de coisas que nos encontramos, esse estado excepcional é a coisa mais fácil do mundo para justificar qualquer. Dizer assim, não, vamos fechar. Por quê? Porque está acontecendo isso. Porque sempre tem dizendo que as igrejas têm que obedecer às regras, né, do governo do estado, da Secretaria de Saúde. Eu pergunto até aos presentes aqui, em que momento a igreja está descumprindo? Porque, até onde eu sei, todas as igrejas que eu frequentei são os lugares mais seguros, de longe, que eu vi durante a pandemia. Todo mundo respeita. Não tem desordem. Não tem desordem, tem pessoas que estão lá para auxiliar os leigos, né, a entrar na igreja, temperatura, álcool e tal. Tudo direitinho. Então, assim, e o que me espanta é que quando a gente vê as atividades que foram permanecidas, no caso, a igreja ela está funcionando. Isso é fato. Segunda a sexta, com a presença do público, até às 18 horas. Das 18 Só até às 5 da manhã. Até às 5 da manhã fica fechado, né? Fica fechado, Mas, ok. Só que sábado e domingo sem a presença do público. Só, no caso, missa, culto online, né? E como se pudesse existir um sacramento passado, né? Pelo Wi-Fi, alguma coisa assim, pela internet. É isso que acontece. Que, com a igreja católica que eu me refiro, né? Porque, assim, aqui a gente fala de atividades religiosas, no geral, né? Mas, assim, para o católico, a Santa Missa é um preceito, né, aos domingos. E esse é um agravante quanto a tudo isso que você vem falando aí, né? Porque a gente, no domingo, nos dias de semana, né, pouca gente pode ir à missa, né? É normal que no domingo a família se reúna e já tem aquele hábito de frequentar a missa, seja pela manhã, seja à tarde. Tem várias missas no domingo. Inclusive, isso é um dos motivos que você não vê aglomeração nas missas aos domingos, porque tem muita missa em vários horários. E desde 2019 até aqui, o que eu percebo é a frequente diminuição de fiéis nos templos, né, nas igrejas. É como se eles estivessem se acomodando. Tem pessoas que nunca mais voltaram, né? Nunca mais voltaram, né? Como Nunca mais vamos assistir online, a história é essa, né? Cada um tem uma igreja em casa, igreja domiciliar, né? Que estão falando por aí. É importante dizer que isso é errado, né? É bom não cair nessa. É bom a gente não deixar a nossa missa de lado. É porque pelo que eu vi, pelo que eu conversei com meus amigos, eu tenho vários amigos, irmãos protestantes, muitos disseram a mim que não vão fechar. Muitos disseram a mim que os pastores disseram que não vão fechar, baseado nisso que você falou aí, Paulo. Mais ou menos. Porque é difícil, porque as denominações, né, cada um tem um pastor, um tipo diferente. Eu entrei em contato com protestantes hoje e eles disseram que as atividades vão parar. Quer dizer, já estão paradas não em virtude do decreto, mas porque os pastores estão acometidos por Covid. Uhum. E talvez depois prossiga por causa do decreto. Sim. Mas essa questão da igreja doméstica ela é muito importante, porque ela deve acontecer. Também. Nossa casa deve extensão da igreja, família católica, igreja doméstica, como dizia o livro de Rafael Broderbeck, e é importante existir, é muito importante, mas nós temos um dever a cumprir ao domingo, né? Nós temos um preceito fundamental,
Tanto que se a gente faltar a missa ao domingo é um pecado mortal, inclusive. Para deixar claro o que eu quis dizer, né? Não deixar o domingo, não trocar o domingo pela nossa e deixar só a igreja doméstica, né? Entre aspas. A nossa casa ela tem que ser onde a gente for, a gente tem que levar a nossa fé, né? Na nossa casa, em qualquer lugar. Mas como ele acabou de falar, para o católico, o domingo é o dia do Senhor. Então a gente é um preceito ir à missa, né? A nossa principal ação do domingo é ir à missa. É porque para o Estado moderno é como se a fé, a religião, ela fosse uma superstição, ou então para nós católicos que é só uma reunião, uma fraternidade para ir lá, se sentir bem, agradecer. Não é isso. Não Como há bem lembrou até Eucaristia. o doutor Bruno aqui. Isso faz parte? Isso. Faz parte. Faz parte da igreja. Só Claro. que o nosso conceito de eclésia é muito mais ampla do que uma simples organização para a gente se sentir Reunião. bem, para a gente se reunir com os amigos, uma reunião para. Não. A missa é o sacrifício de Cristo. Justamente. Então, é isso aí. O sacramento ele não pode ser passado pelos meios de comunicação, pelas mídias sociais. Nós Paulo, temos que, inclusive, a questão até da gente poder comungar, no caso, a gente pode ir para a igreja, receber a Eucaristia, isso, como só vem que sendo feito, né, ao longo desse vem tempo, né? sendo feito Quando fecha, é, né, determina um horário, só aí você que vai lá. Né? nós sabemos que ali, principalmente na Santa Missa, nossos pecados veniais eles são perdoados. Né? Para começar, né? Nós recebemos, aqui é assim, ali é o corpo de Cristo. O corpo, Muita, sangue e alma e divindade, ali está o Cristo inteiro, em cada partícula. E se eu me aproximo em estado de pecado, até o mais banal dos pecados eu vejo, é um tipo de o que eu ação. percebi, Paulo, em muitas paróquias, eu não vou dizer nome de nada aqui, nem falar, nem citar nada, nenhuma paróquia, nenhum padre, nem nada. Mas o que eu percebi aqui na minha cidade foi o seguinte: em algumas paróquias, né, eu tive a experiência de, infelizmente, não poder ir à missa no tempo que estava fechado, né, antes desse decreto atual. E depois assistir, ou seja, assistir a missa em casa e depois ir receber a Eucaristia na paróquia. Né? E a gente percebe quando chega lá que, infelizmente, alguns ministros não estão bem preparados para isso. E aí Aí desiste acaba caso. sendo feito esse momento de qualquer jeito. Né? Eu tenho um elogio aqui, e esse eu vou citar, porque assim, é um orgulho que eu tenho de ter um mosteiro aqui em Garanhuns. Eu cheguei ao mosteiro para receber a Eucaristia, né? E Dom João estava lá, inclusive. E foi a coisa mais linda do mundo, porque primeiramente ele disse: vocês ficar esperando, né? Medite um pouco, né? Antes de receber a Eucaristia. A gente ficou muito tempo ainda lá sentadinho, eu junto com a minha família. Meditando um pouco antes para poder receber nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E ainda depois ficamos lá. Então foi assim, é bem diferente do que algumas paróquias que eu cheguei a observar. E a gente tem que lembrar que sacramento online, como dizia o cardeal Sará, né, numa carta que eu cheguei a ler recentemente, inclusive aprovada pelo Papa Francisco, o seguinte: não existe sacramento online. Não existe sacramento online. Né? Você pode... Existe sacramental, talvez, né? Que o padre vai lá, abençoa uma água, né? A senhorinha bota lá, normalmente. E isso existe, mas o sacramento não. A gente tem que lembrar que Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava com os apóstolos na última ceia,
Só eles tiveram a oportunidade de comer e beber do próprio Deus. Quem estava por fora dos muros, ou em outra cidade, ou às vezes até perto, mas estava fora, não teve essa possibilidade. E outra coisa, nós sabemos, por toda a história da igreja, isso é notório, que nem sempre as pessoas conseguiam participar da Santa Missa, receber a Eucaristia. Isso era raridade, inclusive. E ainda até nos dias de hoje, em vários países onde a fé cristã, a fé católica é perseguida. Que as pessoas têm que voltar para as catacumbas, como os nossos primeiros pais. China é uma delas. E assim, a questão... A gente sabe que em casos que a gente, de notório da história, eu posso até citar Santa Maria Goretti, que eu estava lendo a biografia dela, e ela comungou 4 vezes. 4 vezes a vida dela toda. Claro que a vida dela foi breve, ela teve 12, 13 anos. Mas, hoje em dia, nós podemos, graças, né, desde São Pio X para cá, a gente pode comungar todos os dias. Privilégio, né? Nós somos privilegiados. Privilégio. E, assim, é notório que essas situações específicas e tristes, diga-se de passagem, não é o que a igreja quer, não é o que nós queremos, elas acontecem. E não é o nosso caso. O nosso caso é um caso de normalidade, assim, normalidade entre aspas. Entre muitas aspas. Eu queria até citar... Não, pode continuar, Paulo. Não, fale. Não, é porque você falou da perseguição, e eu queria lembrar que não é de agora, né? Como você vem dizendo, hoje nós temos, né, facilmente, temos muitas paróquias, muitas igrejas, graças a Deus, em toda esquina não, mas em boa parte dos bairros, né, tem a sua capelinha, e você pode ir lá adorar Nosso Senhor, você pode receber a Eucaristia, assistir a Santa Missa, participar da Santa Missa. Mas antes era diferente. Inclusive, eu estava dando uma olhada num livro, né, de Dom Vital, aqui de Olinda, o bispo de Olinda. E na época dele era um pouco diferente. Inclusive, ele foi bispo muito novo, e a gente percebia que o que ele viveu não se compara com o que a gente está vivendo agora. Né? Agora está difícil. Né? É um momento diferente que a gente está passando agora. No tempo dele, ele foi muito perseguido, inclusive pela maçonaria. Né? E igrejas foram fechadas, escolas católicas foram fechadas também. Tudo dentro dessa perseguição a ele. Né? Mas ele recebeu, do mesmo jeito que nossos bispos estão recebendo, o apoio do Papa. Aquela carta que o Taiguara nos apresentou, aliás, já é uma carta antiga, ele só fez mostrar de novo, né? Atualizou a nossa ideia. Foi uma carta de apoio. Né? Você não vê ali erro. Inclusive, o que a gente está falando aqui, a gente está procurando não, mas a gente está falando, e se alguma coisa que a gente falar aqui não vai de encontro com o que a igreja professa, a gente já se desculpa automaticamente. O que a gente está falando aqui é tudo baseado no que a Santa Mãe Igreja professa. Então, o Papa, nosso Papa Francisco, atual vigário de Cristo, ele nos concedeu uma carta, a coisa mais linda do mundo. Tudo certinho. Então, assim, se a gente for realmente ler essa carta, né, todo o clero seguir o que ele está pedindo, né, como o Dom Vital fez, as coisas seriam um pouco diferentes. Mas são tempos diferentes também. Tempos diferentes. Até porque Dom Vital foi perseguido, a igreja foi muito perseguida pela maçonaria, pelo Estado moderno. E a verdade é essa, a igreja foi perseguida desde que o nosso Senhor Jesus Cristo pisou no solo pela primeira vez. Né? E ele avisou, né? Ele avisou e ia ser assim mesmo.
A Quem é igreja sempre católico foi sabe. perseguida. Isso. Só que atualmente é um tipo de perseguição Diferente. diferente. Não é o tipo de perseguição que acontecia no Império Romano ou que acontece até hoje em vários países, principalmente do Oriente Médio. É uma perseguição velada, algumas vezes, e outras vezes não. Porque essa perseguição ela acontece mais desde o advento do Estado moderno, no século XVI, que a coisa tomou uma figura Proporção. diferente. Porque nesse momento a gente saiu da Idade Média, da cristandade, né, medieval, e entrou em outro terreno, que é o terreno em que, inclusive, isso vai ser pauta da aula da semana que vem lá na nossa reunião. Quem Quem tiver tiver interesse, por favor, fale conosco. Qual é o tema? é, O tema revolução e contra-revolução. terça-feira, É, próxima porque terça-feira. assim, o Estado, principalmente depois da formação dos Estados Nacionais no século XVI e mais para frente, no seu ápice, que é a Revolução Francesa, a gente vê que existe uma inversão total do que é a doutrina social da Igreja. Porque, de acordo com a ordem natural das coisas, que é a ordem da doutrina social da Igreja, tem essa questão do Estado. A gente vê hoje essa questão de Estado confessional, Estado laico, Estado laicista, que seria um Estado que persegue a religião. A gente tem, por exemplo, o Estado confessional, que é o Estado que professa a fé oficial do Estado. Isso. A gente, que também não é sinônimo de que ele vai endossar essa fé. A gente vê a Inglaterra, o Reino Unido, é um Estado confessional anglicano. A Dinamarca é um Estado confessional luterano. E nem por isso eles obrigam toda a população a ser anglicana, luterana. Muito pelo contrário, a gente vê nesses países uma liberdade religiosa muito superior a vários outros países do Ocidente. Então, Estado confessional não quer dizer que todo mundo é obrigado a seguir aquela fé. O Estado laico seria esse que prega a separação entre... É um Estado não confessional, separação entre Estado e Igreja. O Estado não professa nenhuma religião oficial e deixa todo mundo livre para praticar qualquer religião, né, que seja a sua religião, sua fé. E o Estado laicista seria esse Estado que, sim, ele é um Estado ateu, ele é um Estado que persegue a fé, que quer retirar todos os símbolos e manifestações, tanto da cultura quanto da fé cristã, da fé católica, principalmente se tratando do Brasil, porque nós temos que lembrar que o Brasil apesar de tudo, apesar de todo o secularismo que a gente vive, o Brasil é profundamente católico, profundamente católico, em Desde as suas raízes. raízes, desde a primeira Santa Missa celebrada. Isso. Então, assim, retirar a fé católica do Brasil é tirar uma característica do Brasil, é tornar o Brasil uma coisa que não é o Brasil. Inclusive, Então, até a bandeira, né? não, é uma questão. Você chega. Aí a gente vê o laicismo em pequenas coisas. Sei lá, nossa Constituição tem promulgada sobre a proteção de Deus. Ou então tem Deus seja louvado na nota do real. E para o laicista, na cabeça do laicista, por isso que volta e meia a gente vê as pessoas pedindo para retirar, sei lá, crucifixo de repartição pública, Isso. esse tipo de coisa que retirar, tentar tirar toda a expressão religiosa do âmbito público, deixar ele privado, que é o que a gente vê hoje, entre linhas. Até na Porque tal ideologia também, né? Pois é, a gente, desde esse Estado moderno, voltando lá para a doutrina social da Igreja, desde da cristandade medieval, o governo e a Igreja eles são separados, eles não são a mesma coisa. A doutrina social da Igreja diz que o governo ele tem que ter autonomia para
trabalhar em função principalmente do bem comum da população, e a igreja, a principal função é a salvação das almas. E o E cada próprio, um, o próprio Cristo, o né? próprio Dá a Cristo. César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, assim, elas vão seguindo, só que aí a diferença é, na doutrina social da igreja, não é que Cristo seja o precursor do Estado laico, nem nada do tipo. É que na doutrina social da igreja, o Estado, o poder temporal e o poder espiritual, eles andam juntos, cada um no na sua área de atuação. O que é Porém, de interesse do Estado, o Estado resolve. O que é de interesse da igreja, a igreja resolve, de aí é, forma autônoma. aí é o Só ponto. que, Esse só é o que ponto. porém, e assim, o principal, em questão de conflito entre interesses do Estado e interesses da igreja, a igreja é superior ao Estado. Esse é o grande ponto da nossa live agora. É. O que é que está Porque acontecendo hoje? temos que entender que o poder temporal ele obedece a uma ordem hierárquica da natureza. Ô, Paulo, E deixa eu fazer uma já colocação pequena aqui, rápida. Então, no pode caso, o que fazer. está acontecendo hoje vem de muitos anos, vem aumentando a gravidade da situação ao longo do tempo. É isso que você está querendo Pois é, dizer. com certeza. Porque em situação de conflito entre Estado e igreja, a gente tem que entender que existe uma hierarquia e que o poder espiritual é superior ao poder temporal, porque ele está sujeito àquele. É onde nós chegamos no materialismo, então. Pois é, o materialismo e principalmente chegando assim já na brutalidade dele da Revolução Francesa, aquele banho de sangue horrível que foi, que não é o tipo de perseguição velada que a gente encontra hoje, é uma perseguição realmente de fato, né? Chegar a dizer que vai enforcar o último rei nas tripas do último padre. E a gente vê toda aquela situação tenebrosa, situação anárquica, e a igreja foi duramente perseguida nesse momento, e o Estado se colocou como soberano de tudo. Porque para nós, católicos, e acredito boa parte dos cristãos em geral, existe uma coisa que nós temos direito, são os direitos naturais. Nós temos a sacralidade da vida, por exemplo, direito à liberdade, direito à propriedade privada. São direitos que são inerentes ao ser humano, e não é porque existe, sei lá, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ou então que a Constituição Nacional ampara esses direitos. Não. São Antes disso, tem a direitos natural. É natural. superiores. Vem antes, né? São direitos que emanam Se não, da existe, justiça divina. se não existisse esse monte de lei, esse monte de coisa, mesmo assim a gente teria esse direito. Pois é, da nossa dignidade de ser humano, imagem e semelhança de Cristo. Direitos naturais, que são diferentes de direito positivo. E então, assim, o que a gente vê hoje é uma inversão de valores, porque com, com o Estado se colocando acima, você pode ver que esses direitos naturais, inclusive, o Estado se coloca como o grande regente desses direitos e também como o sujeito capaz de relativizá-los. Por exemplo, a vida. Nós defendemos a vida desde a concepção até seu fim natural. O Estado moderno ele relativiza o direito à vida. Ele diz que não, a É vida aquela pode ser no história, né? primeiro mês, pode ser no segundo. É aquela história, né? Eu escutei uma Cristonieto falando em uma live. Ela diz, não, eles acham que é o seguinte, né? Não tem vida, é como se fosse um tubo mágico, né? Não tem vida, É. não tem vida, de repente vida. Ou seja, com um E mês não tem é gente que vida, nega, 2 meses. Né? Aí tu tem com gente que nega 3 até a meses, né? humanidade. 9 meses. É verdade. Chega a ser macabro. E assim, indo mais além ainda nessa questão de relativizar os direitos, a gente chega por exemplo, num estado nazifascista, na Alemanha nazista, que você podia executar um judeu, você podia pegar os bens daquele judeu.
Porque era a vida deles e a dignidade ontológica deles foi relativizada pelo Estado. E isso começa, todo incêndio começa com uma faísca, né? A gente, Ou não, o a gente Estado, às vezes... Eu acho que teu áudio o deu uma... Estado, Ah, não. Melhorou. Pode continuar. o Estado comunista, por exemplo, você pode exterminar uma classe social inteira. Então, se isso não é relativizar a vida, o que é então? Porque o Estado ele se coloca como juiz supremo de onde emana toda a justiça. Só que nós temos que lembrar, isso não é isso está muito longe de ser um conceito católico. No conceito católico, o Estado está sujeito a uma justiça transcendente a ele, que é a justiça divina, da qual decorrem Deus é a própria fonte da justiça e essa justiça e essa ordem natural, ela tem que espelhar, na verdade, é uma ordem sobrenatural que tem que espelhar a ordem natural das coisas, que é o que a gente não vê agora, né? A pirâmide inverteu agora. Né? Inverteu. É Como Chesterton já dizia, né? Eu acho que a grama não tá mais verde, não. A gente tem que virar o mundo de cabeça para baixo para conseguir enxergar as coisas do jeito certo. Mas a nossa perspectiva está errada. A gente tem que virar a cabeça para poder enxergar, né? Da maneira como nós, né? deveria É verdade. E o que está acontecendo hoje, eu percebo, é que as pessoas elas não estão se importando muito com essas pequenas coisas que vão tirando aos poucos a liberdade, que vai deixando o mundo meio de um jeito diferente, mas é como se estivesse dando laços na gente e a gente não estivesse percebendo, e aos poucos o negócio vai fechando até o momento em que a gente não consegue mais se soltar. É como você vem dizendo, né? Por exemplo, o relativismo, né? Ele vem como uma pequena faísca, né, e vai se tornando maior. Não, aí você deu o exemplo aí do nazismo. Muita gente vai achar, não, mas é um negócio muito exagerado, que aconteceu há muito tempo. Mas veja, não começou daquele jeito. Não começou já matando os judeus. Não, começou relativizando, né? Aos poucos chegou a esse ponto. Mas aonde é que a gente quer chegar com isso? Para a gente unir o que você falou com o que está acontecendo agora, Paulo, para o pessoal entender. Com o fechamento das igrejas, por exemplo, né, que é o nosso assunto principal. Pronto, porque assim, com essa inversão do Estado moderno, tanto que eu acho que os governadores e prefeitos hoje devem se achar o sumo pontífice, né? Porque eles botam uma canetada e todo mundo obedece. Até quem não deve. Eu queria até colocar uma coisa que me deixa muito... O que é que acontece? A Eucaristia, como a gente vinha dizendo, né? Eu vou ler uma frase aqui para você ter uma ideia de um santo, né? Um santo um pouco conhecido, São Francisco de Assis. Ele diz: o homem deveria tremer, o mundo deveria vibrar, o céu inteiro deveria comover-se profundamente quando o Filho de Deus aparece sobre o altar nas mãos do sacerdote. Então, isso aí é a Eucaristia. E um infeliz, se eu não me engano, de Santa Catarina, ele colocou lá um decreto e ele mexe com a Eucaristia como se fosse qualquer coisa. Embalando como um biscoitinho, né? Justamente, bota num saquinho, tira do saquinho, não faz isso, faz aquilo, faz... como se ele fosse o próprio bispo, ou até mesmo o Papa. Não entende, não sabe se colocar, até porque cargo político já está dizendo tudo, né? Você está dando a sua contribuição para a sociedade e tchau. Mas já criou-se como se uma profissão, como se fosse uma profissão. Cristiane, eu estava dizendo, eu assisti essa semana uma live dela e eu gostei muito. Ela dizia,
Minha profissão é advogada. Eu estou política agora. Né? Mas, e mesmo assim, né? Mesmo assim, é só político. Não envolva na igreja. Pode continuar. Essa sujeição do poder espiritual ao poder temporal, ela é um fruto do materialismo, né? Tudo isso que a gente está vendo hoje, a questão do avanço do secularismo, tudo isso é relativismo, positivismo, Modernismo. tecnocracia, enfim, tudo isso é filho de uma mentalidade materialista. E assim, querendo ou não, desde esses ocorridos em que o Estado se coloca como o detentor, o último juiz da situação, houve uma expansão, tanto uma expansão do poder estatal, quanto uma questão da cosmovisão materialista se alastrar pela população, incluindo o clero. Então, assim, hoje em dia, a cosmovisão materialista, ela é o padrão da nossa sociedade. Então, assim, perdeu-se a visão da transcendência, a visão do que existe de superior. Da nossa finalidade, nosso fim último. O nosso fim último é ganhar dinheiro e viajar. O povo esqueceu, veja, não é relativizando, inclusive, viu? A gente sente muito por cada alma que se foi. Inclusive, rezamos muito por cada uma. Rezamos bastante. Mas o que é que acontece? A morte, ela não entrou no mundo em 2019. Ela já existiu. Ela existe desde o pecado. Né? E o que é que acontece? Desde aí a gente sabe qual é o nosso fim último. Desde sempre, aliás. Nosso fim último é para onde a gente sempre... da onde a gente saiu, entre aspas, né? A gente vai voltar para Deus. Todos nós vamos voltar para Deus. Então, o que é mais importante na sua vida? O que é mais importante na nossa vida? Realmente é um bem material? Ou a gente deve buscar algo que superior a isso? Ou a gente deve se importar? Ou aqui é um paraíso? Existe mesmo essa história de paraíso terrestre? Né, que é contada muito, que é contado muito por Marx, né? Faz muita cara várias pessoas, né? Como é que não faz, né? Você vê aí, né? Cada carro bonito que você chega perto, abre a porta, você nem toca, o trem abre a porta. Mansões e não sei o que, viagens. Isso nos induz a olhar com... Né? Claro que aqui ninguém está dizendo, né, que você não deve ter coisas, não deve viajar, não deve... Claro, nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que esse não é a finalidade última da sua vida. O que é adorar? Por exemplo, adorar alguma coisa. Você coloca acima de Deus. Então a gente tem que escolher o que é mais importante, né? Isso não significa que você vai excluir o seu bom emprego, o seu carro, você vai deixar de... Isso não tem seus bens materiais em geral. Seus bens materiais. É bom que você trabalhe bastante e consiga com seu mérito, mas você não pode colocar isso acima do que realmente importa. É isso que a gente está querendo dizer aqui. E é o que vem acontecendo com esse tal materialismo. Né? E o avanço... Pode finalizar, pode concluir essa fala. Não, é só para concluir. A ponto da gente, o materialismo chegou ao nível que a ponto da gente... eu li isso, né? Chegou lá o decreto, igrejas fechadas, muita gente. Mas, o que eu disse no início, né? Mas nós temos os templos em casa. Mas veja, a gente não pode, como a gente disse no início, temos que ter nossa casa como uma igreja, né? Nós mesmos, onde a gente estiver, a gente tem que ser igreja. Porém, a gente não pode deixar de lado o preceito, a gente não pode deixar de lado a Eucaristia, o santo sacrifício de Cristo, que só acontece lá. A gente não pode esquecer disso.
Então, quando você deixa essas frasezinhas de efeito tomar conta da sua cabeça, às vezes você esquece do principal. E muita gente que diz isso também, me perdoe, mas assistir a missa de pijama, sentada no sofá, não No é conforto do celular, no né? conforto Agora do que está celular. começando a chegar o inverno. É outra frase de efeito, né? No conforto do celular. E não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa de você fazer um altar bacana, um altar bonito, honrar nosso Senhor Jesus Cristo. Se por acaso essa for a sua última... me fugiu a palavra agora. Opção. Se por acaso for a sua última opção, se você não puder ir à missa de nenhuma forma, se realmente você for a última cidade que tiver missa perto for muito longe, você não conseguir ir até lá, faça um altar bonito na sua casa, mas não é isso que acontece. Você vê o comodismo tomando conta do povo. Isso, o que me assusta mais ainda são as crianças, que já não são... o meu mesmo dá um trabalho grande na missa, e a gente tenta de toda forma levar ele todos os domingos para ele se acostumando com aquilo, né? Nós temos que fazer isso, né, com os nossos filhos. Mas o que acontece? Trava 1 mês, 2 meses, volta, depois vem, depois... Isso causa um prejuízo grande, né? Quanto aos sacramentos também. Com certeza. Ano passado causou um prejuízo enorme, a gente não fala disso, mas causou um prejuízo enorme. Quantos padres deixaram de ir da unção dos enfermos, por exemplo? Infelizmente, por conta do Covid. Com licença, Meta não só em relação a isso, mas a questão dos próprios sacramentos mesmo, que a gente está vendo. Isso. Claro, não posso citar todas as dioceses, todas as paróquias, mas o que a gente tem de experiência é que estamos vivendo uma igreja sem sacramento. Assim, graças a Deus, o sacramento da penitência, né, a confissão, a Eucaristia, na medida do possível, A confissão, continuam. inclusive, eu vou falar aqui, Paulo. Licença, Paulo. Mas eu preciso falar isso. É a nossa primeira live. E eu acho que deu uma travada na tua câmera. Mas eu vou falar aqui. Tá muito difícil de se confessar em Garanhuns. Temos muitos bons sacerdotes, muitos bons padres. Com certeza. Voltou. Deu uma travadinha aí, mas voltou. Deu travada, foi. A gente tem que estar se acostumando com esse negócio de live, né? A gente só assiste, né? Percebe que acontece essas coisas. Mas o que é que acontece? Em Garanhuns tá um pouco difícil de conseguir confissão. Eu tenho que confessar isso. Temos muitos bons sacerdotes que são generosíssimos. Mas a gente precisa de mais, porque tem muita gente. E o pessoal a gente entrou até em outro assunto, mas é bom falar disso também. E o pessoal, depois do... Inclusive, é um assunto que pode ser conectado com o que a gente está falando também, das Santas Missas, né, das igrejas fechadas. Porque o pessoal, quando fechou a igreja, já acha que não tem confissão também. E às vezes não dá tanta importância à confissão. Já não dava. E agora... Não, quando... Tá fechado. A confissão é uma coisa que... Pouquíssima gente, assim, em relação ao grosso, né, dos fiéis católicos, pouca gente frequenta, né, o sacramento da confissão. Isso. Mas, além disso, eu tenho exemplos muito próximos, diga-se ainda, exemplos próximos de pessoas que já estão há mais de ano esperando o sacramento do crisma. Confissão. Não, a confissão, assim, querendo ou não, a gente não consegue, entendeu? O crisma. Mas o crisma tá parado. Primeiro Eucaristia tá parado. Casamento. Tem um casal que eu conheço que eles estão esperando para regularizar a situação deles, né, de casar na igreja. E é assim, abre a igreja, vamos casar. Fecha a igreja de novo. Abre a igreja, fecha a igreja. Eu tenho experiência com isso. Eu tenho experiência com isso aí também. Eu tô nessa peleja aí. Eu tenho que ler o comentário do nosso amigo, nosso confrade, inclusive, né, Bruno. E eu queria ler esse comentário aqui. Ele comentou o seguinte: preferiria estar nas igrejas de catacumbas, presencial.
do que na sala de casa de online. O sacrifício do Senhor precisa ser presencial e vivo. Comentário do nosso amigo aqui, que está nos assistindo, nos acompanhando. Mas é isso, meu caro. Verdade. Eu acho que a live já está se estendendo bastante. Era bom a gente fazer nossas, como se diz, né, considerações finais. Mas se você quiser falar alguma coisa ainda, se faltou alguma coisa, eu creio que esse assunto ele poderia durar aqui 3 horas ou mais. É como a gente tinha conversado, né? Cada ponto desse específico. Doutrina social da igreja, advento do Estado moderno, materialismo, laicismo, tudo isso dava muitas aulas, cada tema. Mas a gente quis colocar aqui, juntar tudo aqui, colocar para vocês entenderem. Quem só tá um pouco confuso, para né? tocar a superfície, né? Bem raso assim, porque a gente precisa entender o que é que está acontecendo, por que é que está fechando, é certo mesmo fechar? E eu queria, inclusive, antes de terminar, também deixar aqui é meio que um desabafo, né? É meio que um desabafo, porque assim, eu percebo, nós temos 1 minuto só, 2 minutos, aliás, para finalizar. Eu percebo o seguinte: final de semana não tem missa, não tem atividade religiosa. Dias de semana tem. Isso aí eu não vou entender o porquê. Não tem como colocar na cabeça de ninguém, inclusive, que o vírus está circulando nos dias de semana e nos finais de semana não está, na igreja, inclusive. Não tem como colocar. A gente sabe que o vírus existe, sabe que ele é perigoso, mas a gente está tomando cuidado, inclusive nas igrejas, né? Inclusive, todas as paróquias estão de parabéns pela organização e nos recebem muito bem, tudo limpinho, organizado, é perfeito. Nas igrejas, o negócio é organizado. Pode dar as suas considerações finais, meu caro. A gente tem 1 minuto apenas. Então, nas minhas considerações finais, eu gostaria de falar que por que a igreja é esse vilão todo da situação? Porque ontem, assim, entre aspas, ela foi, há 1 semana atrás, foi tido como serviço essencial. Hoje, no decreto que saiu ontem, não é mais. Nós vemos lavanderia sendo aberto normalmente nos fins de semana e tudo mais. Não querendo reduzir a importância de uma lavanderia, até porque nós sabemos que todo emprego, todo trabalho essencial. digno é essencial. Mas, assim, por que a igreja? E nisso a gente volta para uma certa perseguição velada, principalmente por pequenos elementos de laicismo. Nós vemos a igreja ficando cada vez mais reclusa ao ambiente privado, né? A gente não pode participar, não pode ter expressão pública da fé, não chegou a esse nível, obviamente, né? A gente não está sendo perseguido ativamente. O incêndio começa com uma pequena chama, né? Tem uma frase, é a frase de Dom Fulton Sheen, né, do venerável Fulton Sheen, que é assim: o ímpio gosta da religião da mesma forma que gosta de leões, mortos ou enjaulados. Então, esse é a experiência de que a gente vai passar. Primeiro, a gente, claro, ainda está muito bom para a gente, a situação vai piorar muito no futuro. Infelizmente, as próximas gerações vão pegar uma perseguição muito mais ferrenha. Então, tá escrito, né? Tá escrito. Começa assim, pequenas restrições, pequenas coisinhas, porque quem manda é o poder estatal, é o poder temporal. O poder espiritual é, assim, omisso muitas vezes. Ou então simplesmente não tem poder o suficiente para barganhar, né? Então, assim, vai ficando cada vez mais recluso, a fé que era pública se torna cada vez mais privada. Você pode ter sua fé na sua casinha, no seu quartinho de porta fechada. Porque o peso da fé em relação à sociedade e à vida social é relegado a um segundo, terceiro, quarto plano. Verdade. E também
E também essa questão, né, da igreja ser a grande vilã da situação, porque isso é uma inverdade, isso aí basta você, né, uma coisa que é auferível pela constatando a realidade, simplesmente. E, e assim, tem uma frase também de George Orwell que ele fala assim, claro, a gente tem que parar para pensar também que nós vivemos sobre o império do medo, né? Sobre uma engenharia social meio bizarra que usa o pânico como ferramenta. Mais uma vez, voltando a dizer, é uma realidade que existe. O Covid existe, o Covid, infelizmente, vitima várias pessoas, mas que o pânico gerado na sociedade é uma ferramenta útil, né? E muita gente abre mão dos seus direitos, inclusive até às vezes de direitos naturais, como liberdade, e para em nome da segurança ou do bem-estar ou da saúde. E então assim, tem uma frase de Em George nome da Orwell que ele fala ciência. assim, em nome da Hoje em dia ciência, é em né? nome da ciência. Cientificismo, que também é mais uma face do Uhum. materialismo e da revolução. E tem uma frase de George Orwell que é assim: aqueles que renunciam à liberdade em troca de promessas de segurança acabaram sem uma nem outra. E Então, é para onde a gente está correndo, infelizmente, infelizmente. é uma verdade. Agora sim, Porque eu queria. o totalitarismo. Não vai, Eu, vou que- encerrar por não, aqui mesmo. é só um complemento. Porque a gente falando aqui, né? Pode ser que deixe o povo meio assustado, né? Não, tá escrito que a gente vai sofrer mesmo. O povo das gerações futuras vão passar por isso, mas veja. A gente não sabe qual é o dia nem a hora dessas coisas, que essas coisas vão acontecer, porque às vezes, né? Tem um momento da igreja que está pegando fogo e de repente né, vem um grande santo, como sempre aconteceu, dá uma tranquilizada. E a gente tem que rezar por isso. Nas aparições de Nossa Senhora, o que acontece é isso, ela pede orações. Nós que somos muito desobedientes e não as fazemos. A gente não responde o chamado. Mas se Pois é. a gente rezar, se a gente se colocar de joelhos e realmente rezar o texto, fazer o que ela está pedindo, ela quer o nosso bem. Então a gente pode reverter essa situação, pode haver um momento ainda de paz e sossego. Pode haver esse momento ainda. Mas a gente tem que saber que mesmo com esse momento, sempre, toda hora, é como o padre Paulo Ricardo fala, né? É uma cruz de manhã, outra à tarde e outra à noite. E a gente tem que entender isso. A vida é desse jeito. E esse inimigo estatal, né, entre aspas, que eu não estou aqui querendo taxar o Estado como inimigo da fé, que ele está sempre à espreita, né? Tanto que, pela lei que declarou atividades religiosas como essenciais, ele, ao mesmo tempo, ali embaixo, já deixa a brecha para ele agir na hora que for mais conveniente, na verdade, não é nem na hora que ele quiser. Na hora que for conveniente ao Estado, ele vai apoiar essa lei. Na hora que não for, Qualquer ele não apoia. motivozinho. Qualquer É. motivozinho. Mas é isso. Mais alguma coisa, meu caro? Não, acredito que só isso mesmo. A gente, Acho que já basta por hoje, né? eu acredito que virão mais lives como essa. Essa live, para deixar claro, ela não foi uma live apenas para quem está escutando obter algum conhecimento, né? Talvez não conhecia algumas coisas outras que a gente falou aqui, mas é uma live, sim, de um certo... de uma certa... Me fugiu a palavra agora. Manifestação da nossa tristeza. Da nossa tristeza, porque é um assunto triste. Né? A gente brinca aqui, às vezes faz alguma brincadeira ou outra no meio da conversa, mas é um assunto que nos deixa triste. Afinal de contas, a gente vai ficar os domingos, até nem lembro quanto tempo É até o mas dia 31, salvo engano. até o dia 31 sem as Santas Missas. Isso é sério, isso não é qualquer coisa. Então, para deixar claro que é uma live, sim,
dois leigos, né, de um grupo de leigos. Na verdade, nós estamos aqui apenas representando a confraria Dom Expedito Lopes, né, que foi um grande santo. Inclusive, é bom deixar claro para quem não conhece, vá lá na nossa página que você pode conhecer um pouco da história dele. Né, todo site aí tem. Mas é isso. Né? Um grande santo, inclusive, que lutou pela igreja. No final da vida, se doou e no leito de morte ofereceu o sofrimento dele a todo o clero, né, por Garanhuns. Então é isso, meus caros. A gente agradece a vocês que participaram conosco até agora, né? Quem está vendo aqui no YouTube, que depois essa live vai para o YouTube, por favor, aquela história, né, dos YouTubers, né? Deixa aí se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Curta, deixa o seu compartilhe, faça esses negócios tudo aí, nos ajude, e provavelmente virão outras lives como essa, a respeito dos assuntos que a gente vai passando aqui, a respeito da nossa Santa Igreja Católica. Muito obrigado. Obrigado, meu amigo Paulo. Fica à vontade. E também fazer suas considerações. Gostaria de convidar, né, as pessoas a curtir o vídeo, né, a compartilhar, a seguir a página da confraria e também a convidá-los, né, para a próxima semana, na terça-feira, daqui a uma semana exatamente, para a aula que vai ter sobre Revolução e Contra-Revolução. Né? Quem quiser fazer parte do grupo, assistir a aula presencial, entrar em contato com a gente através das redes sociais, né? E estamos esperando todos de coração aberto para... Nós queremos vocês. Quem perder é bobo. E outra, tem uma surpresa aqui. Vai ter live, vai ter aula, uma aula especial, meu caro amigo Paulo, de introdução ao latim. Introdução ao latim. Não é agora, né? Mas vai ser para o mês já, viu? Então, vem fazer parte da nossa confraria. Faça parte do grupo, que a aula de latim é importantíssima. Somos apenas leigos que estamos buscando a verdade. Então, venha fazer parte conosco, será um prazer. Vamos rezar uma Ave Maria para finalizar. Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abraço, meu caro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, foi um prazer. Boa noite a vocês. Salve Maria, viva Salve Cristo Maria. Rei. Viva Cristo Rei. Dom Expedito Lopes, rogai por nós. Rogai por nós. Tchau, tchau.